Olá, boa noite. Meu nome é Anaíde Fátima Martins. Eu sou aluna da USJT, na unidade de Moca. Faço o curso de filosofia, o quarto semestre, no período noturno. Nesse vídeo, nós vamos apresentar um escritor tcheco, né, Milan Kundera, o filósofo Nietzsche, um conceito cartesiano, portanto, também vamos falar sobre Descartes, um trecho da obra Insustentável Leveza do Ser, no qual é relatado a cena de um cavalo espancado. Vamos tecer também questionamentos semelhantes que podem ser tanto feitos para o filósofo do martelo, como é conhecido Nietzsche, e também para o profissional docente frente aos seus alunos discentes. Tá? Então, eu vou ler agora o texto que a gente escreveu, que nós escrevemos, para poder fazer essa apresentação, né? Essa videoaula. Era 1889 em Turim. Saindo de um hotel, Nietzsche atravessa a rua e vê diante de si um cavalo e um cocheiro chicoteando-o, porque o cavalo não conseguia mais andar. Nietzsche, então, foi até o cavalo, abraçou seu pescoço e explodiu em soluços. Agora eu vou ler o trecho aqui, né, da Insustentável Leveza do Ser, onde Kundera fala sobre essa cena. Nietzsche já estava distanciado dos homens. Em outras palavras, foi nesse momento que se declarou sua doença mental. Mas para mim, é justamente isso que confere ao gesto seu sentido profundo. Nietzsche pediu perdão ao cavalo por Descartes. A sua loucura, portanto, o seu divórcio da humanidade, começa no instante que ele chora sobre o cavalo. E é esse o Nietzsche que eu amo. Milan Kundera, em A Insustentável Leveza do Ser. Nesse trecho é possível observar pressupostos levantados por Kundera sobre a relação do homem, aquele que é o ser racional, capaz de pensar, com o animal, que é o ser vivo e racional, que não é capaz de pensar. Por causa dessa diferença, então, o animal é tratado como um ser inferiorizado, um objeto cujo dono tem direito sobre a vida dele, sobre o corpo dele, sobre o que fazer, né? sobre poder espancar, castigar, porque ele não funciona direito, não está funcionando direito. Então, ele é tratado como um objeto que não pensa e não sente e pode ser descartado, né? Como algo que não presta mais. E isso foi afirmado pelo filósofo René Descartes, né? Eu vou fazer uma apresentação breve das personagens citadas, né, para que todo mundo possa ter uma ideia de quem sejam, né, o Milan Kundera, Nietzsche e Descartes também. Milan Kundera, nascido em 1º de abril de 1929, é um escritor tcheco que foi radicado na França. Seus romances tratam de escolhas e decepções, muitas delas vividas por ele mesmo. Seus livros têm como recorrente a crítica ao regime comunista de Stalin e também a ocupação russa de seu país em 1968, quando ele se autoexila e tem sua obra proibida na sua terra natal, então Tchecoslováquia. Passou a viver, então, na França desde 1975 e recebeu a cidadania em 1980. O seu maior romance, A Insustentável Leveza do Ser, foi publicado em 1983 e somente em 2006 em seu país natal. René Descartes, filósofo francês considerado o pai da modernidade, filósofo da modernidade. Nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Viveu, portanto, 54 anos. Ele rompeu com a filosofia aristotélica
adotada nas academias. E em 1619, propôs uma ciência unitária e universal, lançando um método científico moderno, que se opunha à afirmação escolástica de que todo ser vivo tem alma. Para Descartes, o único ser vivo que tem alma é o ser humano, que pensa, logo existe. O animal é posto de lado como um autômato da natureza, que apenas se move automaticamente. Não, é como uma máquina. Ele considera o animal uma máquina. O homem se move, pensa e deseja por livre expressão, enquanto o animal responde a estímulos mecanicamente. Para o pai da modernidade, o animal, quando geme, não é por sofrimento. É como o ranger de uma mola ou de uma peça que está sem lubrificação suficiente para rodar. Do mesmo modo, o cavalo, visto por Nietzsche, não estava sofrendo. Para Descartes, não há motivo para preocupação com os animais que são dissecados e morrem em laboratórios ou até por exaustão, em trabalhos forçados, como acontece com cavalos e vacas leiteiras. Nunca a filosofia de Descartes foi rompida dessa maneira, como foi rompida por Nietzsche, como uma martelada, como é a forma dele ele mesmo se referir às contestações dele, né, para os outros filósofos anteriores. Então, assim, apenas com esse gesto de misericórdia, de compaixão pelo cavalo, quando ele abraça o pescoço do cavalo e chora copiosamente porque o cavalo está sofrendo, ele coloca em terra o conceito de que o animal não é um ser dotado de alma, não é um ser que sofre, não é um ser vivo que merece uma consideração, né? Então, por isso ele diz uma frase ouvida, inclusive, por testemunhas, quando ele diz assim para o cavalo, por favor, me perdoe. Né? Foi um ato, então, de rompimento com a humanidade e com os seus erros, incluindo os do próprio Descartes. Na sua última obra, Nietzsche, em 1891, assim falou Zaratustra, ele retorquia a humanidade como sendo doentia, feia e infeliz, ao passo que aos animais que não foram contaminados pelo homem, Nietzsche disse que eles prosseguiam livres, saudáveis e felizes. Quem luta com monstros deve se cuidar, pois pode se transformar também em monstro. Porque quando se olha por muito tempo um abismo, o abismo também olhará para você, para dentro de você. Essa é uma frase de Nietzsche, né? Que leva a alguma reflexão, né? Algumas reflexões que a gente vai colocar aqui para poder pensar, né? Sobre a questão da doença mental dele, sobre a doença que na época não foi tratada, talvez devidamente, por questões óbvias do próprio tempo, porque né, as pessoas morriam de sífilis, diferentemente de hoje, né? E também vamos fazer uma contrapartida, né? A gente vai fazer uma ponte com a profissão de docente e o pensamento e as preocupações e as ocupações que se tem que ter também com os seus alunos, né? Então vamos pensar aqui. Vamos pensar juntos, tá? São perguntas que a gente não tem uma resposta, mas que a gente pode pensar em várias respostas. A gente pode, inclusive, fazer até uma brincadeira, um debate, né? O que você acha? Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Então, assim, vamos começar. Será que, de tanto observar os erros dos pensadores, dos filósofos anteriores a Nietzsche,
será que esses erros fez o mesmo com Nietzsche? E ficou observando Nietzsche e com isso esmagou o seu cérebro com seus pesos? Será que o abismo filosófico dos filósofos que Nietzsche estudou e se contrapôs foi capaz de destruir sua sanidade mental e o fez mergulhar num abismo de loucura? Será que o sofrimento do cavalo, sendo observado por Nietzsche e pensado com tanta veemência, com tanta ênfase, com tanta compaixão, esse sofrimento do cavalo voltou-se à vida de Nietzsche, perpetuando-o por 10 anos no ostracismo mórbido em cima da cama? Bom, esses questionamentos, eles não têm uma resposta, porque, na verdade, a gente, né, existe um tempo, né, entre a época de Nietzsche e essa época de hoje. Hoje em dia nós temos mais avanço da tecnologia, da medicina, vê-se que as pessoas não morrem de sífilis, vê-se que as pessoas não ficam loucas e insanas por conta da sífilis, que foi isso que levou à loucura o nosso filósofo, né, pela doença que ele contraiu. A sífilis, a doença transmissível sexualmente, né? Então, assim, elas são colocadas aqui para a gente pensar sobre o que ele acabou de dizer, né? Acabou de dizer, eu lendo o que ele disse, né? Eu que acabei de dizer. Bom, enfim, a gente também pode fazer um levantamento, um questionamento para como os profissionais docentes vamos lidar com os nossos alunos, né? Porque cada aluno vem para a sua sala de aula com suas histórias, com a sua vida, com suas crenças, com seus pensamentos, com as suas doenças, com seus sentimentos, com os seus sensos mexidos, inclusive, condicionados pela própria cultura que eles trazem, né? Vividas com sua família, nas suas regiões, né? Que são diferentes, inclusive, do próprio docente, né? Então, vamos fazer essas perguntas para a gente poder tentar pensar nelas e tentar respondê-las, porque isso é muito importante nessa relação do aprendizado, na transmissão do conhecimento, das informações de conhecimento e na recepção dessas informações que foram transmitidas pelo docente, né? Então, assim, qual é a importância do histórico do aluno para o seu desenvolvimento acadêmico? Qual seria a importância do relacionamento do professor, né, com o aluno? Por que tem que... Qual é a importância? O que tem nessa relação que faz com que... qual que é a importância que há nessa relação? O que se ressalta mais nessa relação? Né? É uma relação de poder que você, como docente, vai ali e a pessoa fica quieta, baixa a cabeça e teme a autoridade do docente? Ou será que há uma importância maior no relacionamento de respeito, de ouvir o que o aluno tem para dizer, né? Então, assim, a gente quer saber o que pode significar as crenças tanto do docente quanto do discente, né? Nesse desempenho do exercício de ministrar aulas e na apresentação dessas informações de conhecimento dadas pelo docente e na apreensão dessas mesmas informações, dessa apresentação
do docente para o aluno, o quanto ele apreende, o quanto ele pega para si e coloca para si junto às crenças que ele já tem. Será que não seria importante para todos, tanto para o aluno quanto para o docente, entender essas crenças que cada um deles dois traz em si? Né? Então, a gente pensa que um trabalho feito anterior ao conteúdo que vai ser ensinado, mas é uma coisa onde o professor conheça cada um dos indivíduos e cada indivíduo ali conheça um pouco da história do professor, para que ambos tenham respeito, né, pelo outro, né? Que aí quando um fala, o outro ouve. Então, quando o outro fala, o sujeito também ouve, se transformando no outro, né? Então, assim, a gente pensando na questão de Nietzsche, né? A gente pensa que a psicologia, né, ou o estudo da psique, ela desvenda as necessidades de buscar o entendimento do universo do outro, para que o outro seja ele tenha ciência que ele pertence ao contexto, né? Que ele saiba que ele pertencer ao contexto e que ele também que o outro seja acolhido, né? Então, assim, comparativamente ao relacionamento do professor e aluno, vale afirmar que é fundamental que o docente aceite a bagagem cultural que o aluno traz à sala de aula, pois, dessa maneira, a fluência da transmissão de informações, de conhecimento, ele se dará de forma muito mais facilmente, né? Assim também, pode-se conjecturar que o filósofo que abraçou o cavalo poderia ter sido tratado com maior aptidão neurológica, mas que, na verdade, o próprio tempo não permitiu, né? Mas que se ele fosse, se ele existisse hoje, né, que fosse tratado com suas dores de cabeça, né, que já são sintomas que algo muito grave acontecia em seu cérebro, né, pudesse ser tratado com a tecnologia do hoje, né, e o que aconteceria é que nós teríamos muito mais a produtividade do filósofo, né, teríamos sei lá, uma pesquisa maior, né, para a gente poder ler, porque assim ele foi abruptamente tirado de circulação pela doença que o tomou, né? Então, assim, a gente deixa aqui assim esse pensamento, né? Que na verdade ele foi o grande gênio da pós-modernidade, ele foi e ainda ele é, né? E a gente tem muita coisa para pensar sobre a questão intelectual dos aforismos de Nietzsche, né? Das suas marteladas também, né? E é isso, a gente faz um outro vídeo depois, colocando muito mais questões sobre Nietzsche. Boa noite, muito obrigada pela atenção.